Bom dia a todos. Bom dia, Felipe, Ana Paula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui na página 278 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, do padre, escrito pelo padre Frederick William Faber. Cada manhã de vida é um novo começo. Saímos da porta para encontrar um novo dia em direção à eternidade. Ele tem muito o que dizer-nos, e nós a ele. Leva sua história para Deus ao pôr do sol, e sua palavra é crida, e sua mensagem será lembrada até o dia do juízo. Não é improdutivo um dia em que não encontramos nosso Senhor? Pois não é este o significado preciso de nossa vida? Se o dia existe para que o sol brilhe, será um dia pela metade. Ou melhor, será metade noite, se somente brilhar o sol material e o sol da justiça não se levantar com a salvação de suas asas. Saímos para encontrar Jesus em cada ação do dia, mas precisamos da quarta dor para advertir-nos que raramente o encontraremos sem a cruz e nova cruz. Quando padecemos dor, Ele mesmo, abre aspas, se aproxima e anda conosco, fecha aspas, como fez com os discípulos no caminho para Emaús. É o privilégio da dor. Exerce atração sobre Nosso Senhor, que raramente consegue resisti-la. Desde que não procuremos outro conforto, é certo que Ele se aproximará e nos confortará. Oh, se as almas imprudentes soubessem as graças que perdem ao contar suas dores ou ao permitir que as outras criaturas as consolem, como se multiplicariam os santos na Igreja de Deus. Lemos a vida de pessoas santas e espantamo-nos de como alcançaram tal grau de união com Deus, sem suspeitar nem um pouco que possuímos dores suficientes para levar-nos ainda mais longe, se esperássemos em Jesus. Mas se não deixamos que Ele tenha a primeira palavra, talvez mande um de seus anjos para consolar-nos, mas Ele mesmo não virá. Quando, todavia, tomamos a iniciativa, quando vamos a seu encontro, fazemo-lo por nossas promessas em oração, por nossa profissão de piedade, por nossa vocação eclesiástica, por nossa profissão religiosa, pelas obras de misericórdia, às quais nos entregamos habitualmente. Será sempre com a cruz que o encontraremos. Por que então ficamos tão surpresos quando vêm as cruzes? Isso acontece com tanta frequência que não percebemos que é uma lei do reino da graça. E que não percebê-lo significa perder metade da bênção, por perder-se a prontidão da obediência.
Pomos-nos nos braços de nosso Pai Celestial, sem saber o que virá. Apenas que virão muitas coisas, muitas mais do que poderíamos suportar sem Ele. Fiquemos parados, já que estamos aqui, e não retratemos as ofertas que já fizemos. Não sabemos a cruz que encontraremos hoje. Às vezes, não podemos adivinhar, mas sabemos que, se encontrarmos Jesus, encontraremos uma cruz, e à noite nos surpreenderá com o fardo sobre nossas costas. Somente nos lembremos desta peculiaridade invariável dos encontros divinos. E então, se somos reverentemente circunspectos para fazer promessas, seremos também reverentemente firmes para cumpri-las. Eu vou reler uma frase que eu acho que é a principal desse trecho que eu acabei de ler. Deixa eu ver se eu acho. Oh, se as almas imprudentes soubessem as graças que perdem ao contar suas dores, ou a permitir que as outras criaturas as consolem, como se multiplicariam os santos na Igreja de Deus. Então, procurar consolo nas criaturas, né? Das nossas dores, dos nossos pesares. Não é? Esse é a nossa grande fraqueza, o nosso grande erro. Não é? Ao suportarmos as nossas dores, né? Devíamos esperar apenas o consolo de Nosso Senhor, de Deus. Né? Fiquemos parados, já que estamos aqui, e não retratemos as ofertas que já fizemos. Fiquemos parados, né? Em pé. Né? Stabat, Mater Dolorosa. Alguns homens o encontram e se afastam. Ah, tem uma outra frase aqui, me desculpem, gente. Tem uma outra frase aqui também muito interessante. Por que então ficamos tão surpresos quando vêm as cruzes? Isso acontece com tanta frequência e não percebemos que é uma lei do reino da graça. E que não percebê-lo significa perder metade da bênção por perder-se a prontidão da obediência. Uma lei do reino da graça. Alguns homens o encontram e se afastam. Alguns o veem de longe e tomam outro caminho. Alguns se aproximam e saltam ao precipício ao lado, como se ele fosse um anjo destruidor a obstruir o caminho. Outros passam ao lado, fingindo que não o conhecem. Hoje ele andou carregando a cruz em milhares de estradas da terra, mas recebeu poucos cumprimentos decentes. A fé e o amor tornaram alguns homens demasiado tímidos para passar por ele e evitá-lo, mas eles o censuraram por causa da cruz e choraram em voz alta quando ele insistia. Alguns o seguem com obediência mal-humorada e arrastam sua cruz, e ela choca-se com as pedras, machucando-os ainda mais, e caem.
E sua queda não está em união com suas 3 quedas na Via Crucis. Poucos se ajoelham com a alacridade de uma feliz surpresa e beijam seus pés e tiram a cruz de suas costas e a levam ao ombro quase alegremente e andam ao seu lado, cantando salmos com ele e sorrindo quando cambaleia sob o peso. Mas, ó, a beleza do pôr do sol para estas pessoas. Abre aspas. Constrangem-no, dizendo: fica conosco, porque faz tarde e o dia declina. E vai com eles. Fecha aspas. Lucas 24, 29. É isso que deveríamos fazer. Somos capazes? Não. Mas podemos tentar. E então ele o fará por nós. Mas ele nos encontra com a cruz. Isso implica muita coisa. Lembremos que devemos desviar-nos de nosso próprio caminho e que todo o caminho percorrido até que o encontramos não foi senão dispêndio de energia e viagem inútil. Podemos carregar nossa cruz em uma única direção, na direção do céu. Ele mantém-nos nesta direção, empurra-nos para a colina. Se descêssemos a colina, prostrar-nos-ia, cairia pesadamente sobre nós e matar-nos-ia. A face de todos os que carregam a cruz está voltada para uma única direção. A extremidade, que entrará na terra, aponta para a terra. A barra transversal da cruz fica em cima de nosso ombro, apontada para o céu, e ajusta-se perfeitamente, não importam quão instáveis sejamos, como a agulha, sempre trêmula, que aponta com fidelidade reverente para o polo. Ele está fazendo referência à agulha da bússola, né? Assim, não percamos a oportunidade, mas tomemos nossa cruz imediatamente, voltemos e sigamo-lo, pois somente assim entraremos na procissão dos predestinados. Então, essa é uma das lições desta quarta dor, né? Que Padre Feber está tirando, né? As lições que ele está tirando dessa quarta dor. Mas esta dor nos ensina outras coisas. Ensina-nos que um repouso longo é a causa de grandes cruzes. Cruzes incomuns seguem-se a uma tranquilidade incomum. Quanto maior a paz agora, maior a cruz. Esta é uma das lições que todo o mundo sabe e ninguém lembra. Dos 33 anos, transcorreram 21 entre a última dor e a paixão. Com quanta frequência o mesmo acontece conosco. Em parte porque Deus nos dá um tempo para que respiremos, para que possamos aproveitar ao máximo nossas graças passadas e assim ganhar nova força e restabelecer-nos para maiores conquistas. Em parte, porque as graças passadas, incluindo profecias e preparações para graças que virão, requerem tempo para desenvolver-se e estabelecer-se na alma. Em parte, ainda, as cruzes vêm ao término desses tempos de sossego para consolidar as graças e adquirir posse permanente para a alma, e para coroá-la de cruzes, que é a única recompensa deste lado da cova. Uma graça não condensada, não fixada, não amadurecida pela dor, não parece uma posse, mas algo transitório que pode ou não realizar-se. Na melhor das hipóteses, é um pagamento e não
um capital. O refinamento pela dor é o último processo da graça. Depois disso vem a glória. Aquele que se esquece de que a cruz vem, perde o sossego. Não compreende o fim porque foi enviada a tranquilidade e torna-se menos capaz de carregar a cruz quando vem do que se estivesse preparado. A maioria dos erros sérios na vida espiritual dizem respeito a essas longas lições sobre a tranquilidade e são erros cujas consequências são quase irreparáveis. Às vezes pensamos que atingimos o nível de graça esperado e, portanto, persistimos em ficar nela, apesar das inspirações para coisas maiores, resistindo-as como se fossem tentações para o mal e não atrativos do bem. Podemos assim frustrar o esquema inteiro de nossa santificação. Às vezes, imaginamos que nossa tranquilidade procede do embotamento, do cansaço e da falta de fervor. Esquecemos as operações da graça que operam em nossa alma sob a superfície de uma calmaria aparente. E desembaraçamo-nos com esforço fatídico do caminho que deveríamos percorrer. E adotamos uma vida espiritual segundo o nosso próprio caráter e segundo o nosso próprio costume. É mais seguro ficar sem direção espiritual em tempos de crescimento, de perturbação e de mudança, do que nos longos períodos de paz imperturbada. Não existiriam mornidão, autoconfiança, retrocesso, ócio inútil, se lembrássemos que a tranquilidade aparente é meramente a calmaria que antecede a vinda de grandes cruzes. Então isso seria para nós um período de repouso em Deus e também de preparação ardente, agitada e ativa para manifestações novas e diferentes dele, as quais, como sabemos, irromperão contra nós como uma tormenta e como séria provação de nosso mérito. Padre Faber, toda vez que ele se sente um pouco livre para interpretar, né, cada uma das dores que ele descreve, ele então entra no modo teólogo místico, né, que é o modo natural do Padre Faber, né? Nesse pequeno trecho nós vemos um mestre da teologia mística tentando nos explicar com linguagem comum, usando a quarta dor como mote, né? Coisas da vida espiritual profundíssimas, né? Estágios da nossa vida espiritual que encerram perigos para nós, né? De forma muito diferente do linguajar do teólogo místico, né? Ele está tentando nos orientar aqui, né? O Padre Faber escreveu um livro, né, só sobre a vida espiritual, né? Que o título desse livro, eu acho que é Progresso na Vida Espiritual, se não me engano. É um livro que está traduzido para o português. A edição que eu tenho desse livro, em português, ela não está muito bem traduzida, né? Mas não sei se existem outras desse livro. Mas é um livro que ele fala sobre isso. O mote do livro é isso, né? Como que se dá o progresso nosso na vida espiritual, que é exatamente
o tema, um dos temas que nós acabamos de ler aqui, né? Ele fala de um momento exato da nossa vida espiritual que nós podemos ser enganados, né? Um momento de calmaria à espera dos grandes tormentos, né? E compara isso com a calmaria dos 21 anos que precederam a paixão, né? As dores todas de Nossa Senhora na paixão, né? Esta dor também nos prepara para outra provação, que não é de modo algum infrequente na experiência da cruz. Parece que precisamos mais da presença consoladora de nosso Santo Senhor e de suas palavras bondosas quando Ele põe sobre nós outra cruz. A natureza geme sobre o fardo e desfalece. Se no mesmo momento nossa vida sobrenatural se tornar uma cruz também, como a carregaremos? Mas há poucos de nós que não experimentam este antagonismo entre a cruz exterior, uma cruz exterior e uma interior. Encontramos a Jesus. Dá-nos uma nova cruz, sem dizer nada, até que, ao que parece, sem abençoar-nos. Então, essa situação é a situação em que nós estamos sofrendo exteriormente, não é? E na aparência nós sentimos que Jesus nos abandonou, não é? É uma cruz exterior com secura espiritual interior. Geralmente a expressão de sua face não diz nada. Somos servos e ele é o amo. Temos simplesmente de fazer sua vontade, sem outras diretrizes além de um aceno. Não nos comunica confiança. Não se pronunciam nenhumas palavras de encorajamento. Não há indício de que ele esteja contente ou descontente conosco. Nenhum indício de que lhe estejamos prestando um serviço por aceitar a nova cruz. Nenhum indício de que para ele é indiferente se a carregamos ou não. Temos simplesmente a obediência material por realizar. Trata-nos como se fôssemos meras máquinas. Depois, quando se realiza a cerimônia fria e seca de imposição de uma nova cruz sobre nós, às vezes ele caminha ao nosso lado, olhando para nós ou dizendo uma única palavra, como se fôssemos escravos a carregar o fardo para ele e sob sua supervisão. Ou está ocupado com seus próprios pensamentos, ou pensa que a comunicação nos inflará e fará que nos esqueçamos de nós mesmos. Mas às vezes a provação é pior. Ele transfere seu fardo para nós e então, como homem aliviado, caminha levemente com um passo mais rápido que o que podemos seguir, porque estamos sobrecarregados. Não conseguimos acompanhá-lo. Não sabemos se ele quer que o façamos. Talvez queira que caiamos em nosso lugar próprio, como inferiores. Talvez considere uma licença o esforço de sobrepujá-lo. Por outro lado, talvez pense que nos falta diligência e respeito se ficamos muito para trás. Então, o perdemos de vista. E ele não nos diz que caminho tomar. Chegamos em uma encruzilhada e ficamos perplexos. Ademais, como superior experiente, ele faz isso tão naturalmente e com despreocupação tão aparente
que não conseguimos descobrir se é para provar-nos ou se é indiferença, desgosto ou desprezo. Isso ocorre no momento preciso em que ele nos dá mais trabalho para fazer e pesos mais pesados para carregar. Assim, Maria o encontrou. O encontro, né, com a cruz. O encontro foi silencioso. Ele desapareceu de vista. Encontraram-se novamente no Calvário. Não há nenhum passo nesta caminhada que não tenhamos de dar às vezes. É uma provação peculiar, para a qual não existe preparação além do amor. Quanto mais amamos a Jesus, mais confiança sentimos em seu amor por nós. E enquanto nossa humildade não se surpreende por nenhuma demonstração de indiferença, porque nossa vileza merece coisas muito piores, nosso amor nos permitirá prosseguir com alegria calma e sofredora, convencidos de que o amor de seu coração e o olhar de sua face contam histórias diferentes. Outra lição de teologia, né, mística para nós aqui, que está muito clara, né, que são as cruzes exteriores com a secura espiritual interior, né, que muitos santos descrevem, né. Também devemos estar preparados para descobrir que uma cruz leva a outra e que cruzes menores levam a cruzes maiores. Na maior parte dos casos, as cruzes não vêm sozinhas. Encontram-se em nossa alma no momento preciso, previamente estabelecido. Às vezes, especialmente depois de tempos de longa tranquilidade e de aparente inação da graça, passamos repentinamente para uma região de cruzes, uma terra que atravessa regiões de estrelas candentes em certos períodos do ano. Então as cruzes se seguem umas às outras em sucessão rápida, ora uma sozinha, ora duas juntas, ora duas ou três, de modo que mal conseguimos ficar de pé. Às vezes uma tempestade de cruzes se arroja contra nós como granizo veemente, bombardeando-nos tão cruelmente que não conseguimos caminhar, ou ao menos sentimos que não o podemos. Às vezes nos atacam por trás, e se caminhamos despreocupados, tropeçamos e caímos. E quem não sabe que uma queda com uma cruz às costas, conquanto pareça perdoável, sempre nos machuca muito mais gravemente do que se estivéssemos sem a cruz. Esta é a lei mais cruel da vida espiritual. Alguns homens possuem uma cruz vitalícia para carregar. E parece que outras cruzes não se acrescentam a ela. Mas mesmo assim é como se acrescentassem cruzes novas, pois o fardo não é uniforme. Às vezes a estrada é acidentada. Às vezes o dia é quente. Às vezes também, por uma espécie de milagre, sem nenhuma causa que possamos identificar, a cruz se torna mais pesada e nos esfola como nunca antes. E como a razão está oculta, o remédio fica oculto também. A razão dela se tornar mais pesada, né? Esta cruz vitalícia, ainda quando mais uniforme e desacompanhada de outras cruzes, é a provação mais difícil de suportar. Nossa natureza é tão mutável que até a mudança de uma punição severa para a mais severa se torna de fato um descanso. A satisfação com a mudança é, para a nossa humanidade, um bem maior
que o mal que consiste no aumento da severidade da dor. É terrível para a natureza ficar presa a uma uniformidade constante. É nisso que reside o heroísmo secreto dos votos. Quem nunca, na doença, sentiu alívio quando a dor mudou de um membro a outro? É assim também, e mais ainda, com os sofrimentos da alma. Quem carrega uma cruz por anos e a carrega até a cova, deve ser ou um dos santos ocultos de Deus, ou deve obter poucas realizações, algo muito próximo da mornidão, tanto quanto é comparável com a salvação da alma. Mas às vezes, a única cruz vitalícia permanece, sempre sobre o nosso ombro, somente como o fundamento perene de um edifício de cruzes, que Deus está sempre construindo e demolindo e construindo novamente sobre a antiga cruz permanente, sem nunca alterá-la. Parece que Deus está sempre provando algumas almas, e somente provando e provando até o fim. Mas é uma realidade. Isso reúne dois sofrimentos, o da monotonia e o da mudança. Todas as épocas da vida são representadas diferentemente pelas pilhas transitórias de cruzes. Enquanto a cruz permanece, é a profunda música de fundo da vida inteira. Tais homens andam pelo mundo não meramente como monumentos por admirar, mas como fontes vivas de devoção para todos os que os veem. São homens de poder, pois todas as renovações espirituais do mundo se devem à intercessão secreta dessas almas. Com frequência carregam um tempo a igreja inteira no alto de sua cruz. São monumentos do amor de Deus, pois neles vemos ao máximo a revelação da grande verdade, que é também verdade em nossa escala menor, de que a cruz nunca é somente um castigo, mas sempre é também uma recompensa, e de que a plenitude do amor de Deus por cada alma criada é medida pela abundância das cruzes. Então, gente, eu vou parar por aqui. Nós estamos já praticamente no fim aqui, mas tem mais uma outra lição aqui que a gente pode ler na próximo encontro, que é o seguinte. Aqui nós vemos, do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus, o ápice desse relacionamento, né? O Padre Faber está dizendo simplesmente o seguinte: Nosso Senhor, que quer nos salvar, Ele se relaciona conosco através das cruzes que Ele nos envia, né? Esse é o cerne da nossa relação mais íntima com o Nosso Senhor, né? Esse é o centro, digamos, de todas as lições que a gente pode tirar da paixão de Nosso Senhor, né? E por que ele está falando das cruzes aqui? Porque ele está comentando sobre a quarta dor, e a quarta dor é o encontro de Nossa Senhora com Nosso Senhor carregando a sua própria cruz, né? Então, todo o encontro nosso com o Nosso Senhor, aqui desse lado, como diz o Padre Faber, né, deste lado da cova, é através das cruzes, né? Das quais nós, para a nossa salvação, não podemos fugir, né? E desse simples fato da nossa vida espiritual e da nossa religião, se a gente tomar isso como centro,
da nossa piedade, da nossa religião, nós podemos avaliar, né, o quanto nós estamos longe dessas percepções. Estamos longe diariamente destas percepções, né? E outra, né? Nós devemos carregar as cruzes que Nosso Senhor manda, porque, como diz o Padre Faber aqui, ele manda as cruzes para cada um de nós, sejam leves ou pesadas, para que nós nos tornemos santos. Para cada um de nós, né? Então, desse fato, nós podemos perceber o quão longe, ou avaliar o quão longe nós estamos do centro da nossa religião, né? O quanto nossa piedade está afastada dessa ideia central, né? O quanto ideias que povoam a nossa própria religião e o mundo moderno nos afastam desse centro da nossa vida espiritual, né? O quanto nós estamos enganados sobre a nossa religião, sobre a piedade verdadeira, sobre a adoração verdadeira que nós devemos prestar a Deus, não é? Esse comentário do Padre Faber sobre a cruz é de fato o mais importante, a lição mais importante que ele nos dá até agora, né? São muitas as lições importantes, mas a mais importante que ele nos dá é esta, ou seja, se nós queremos, ou se nós desejamos, uma comunicação direta com o Nosso Senhor, deste lado da cova, não será por outra coisa a não ser a cruz, né? Não será. Não será. Não adianta procurar. Não adianta procurar misericórdia, não adianta procurar as coisas boas, não adianta procurar nenhuma outra coisa, né? Apenas a cruz. E não há nada que espante mais o mundo, e eu diria até nós católicos, do que a cruz, né? A cruz espanta tanto que uma das características da nossa crise atual na igreja é o desaparecimento das cruzes das igrejas, né? Ou a existência da cruz sem o crucificado, né? Nas nossas igrejas, né? Então, não há nada mais apavorante para nós que o crucifixo, né, com o Nosso Senhor lá. E quanto mais belo é esse crucifixo, quanto mais realista é esse crucifixo, mais isso nos espanta e nos faz recuar, né? Tá certo? Esse é o nosso estado, né? Nós recusamos as cruzes, não entendemos as cruzes, esbravejamos contra elas. Isso dá bem o estado espiritual nosso, né? Tá certo? Queria ouvir agora de vocês comentários, se existirem, sobre essa nossa leitura, já no finalzinho da quarta
na quarta dor. Ana Paula ou Márcio aí levantou a mão. Professor, tudo bom? Bom. Bom, aí a questão também, todas essas questões, igual, por exemplo, você falou das devoções, não só das devoções, como a catequese, nem que seja básica, né? A compreensão litúrgica, essas coisas elas foram se perdendo com o tempo por justamente falta, vamos dizer assim, do sentido, de tradição no sentido estrito da palavra, ou seja, de passar, alguém passar aquilo adiante. Então você chega, igual quando eu era pequeno, eu chegava, pelo menos quando eu convivia com a minha avó, por parte de pai, eu ia com ela para a igreja, porque ninguém queria ir com ela, eu ia. Eu era pequenininho e ia com ela, a igreja era perto de casa, uma igreja gigantesca, ótima, maravilhosa lá. E ela, aos poucos eu perguntava as coisas para ela e ia ensinando. Mas depois a gente se mudou para cá, perdi o contato e os avós daqui estavam longe e a gente só morava em um lugar longe de igreja. Tudo aqui é tudo longe, né? Então, bom, o fato é que falta quem passe. Aí você pergunta alguma coisa, as pessoas te olham e dizem: você deveria saber isso? Eu deveria saber isso? Não, alguém deveria me ensinar isso e não tem. A fé vem pelo ouvido, né? Pois é, a fé vem pelo ouvido, mas ninguém fala. O clero é mudo, os leigos são mudos e eu não sou versado em Libras, né? Então, isso mesmo. Ninguém ensina. Então, essa própria noção dessa ascética mística aí, com o tempo, por falta justamente de passar, de ser passado adiante, né? Ser aquela coisa assim que os antigos muitas vezes contavam de certos lugares, certos padres, era mais ou menos assim: costa aí, conta os seus trem errado aí, volta pro banco. Agora vem, engole tua hoxa aí, volta pro teu banco, cala a boca. Não esquece de deixar o dinheiro do dízimo ou da contribuição. E tchau. Ué, e se a vida religiosa se baseia nisso, aí as pessoas perdem noção dos deveres de Estado, dos mandamentos e também dessa parte, que sumiu. Basta fazer um blá, 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 amém, e a pessoa acha que já tem vida espiritual. E não é isso, a gente sabe disso. E sumiu antes do Concílio Vaticano II, tá? É bom dizer. Muito antes. Tá? Tem muita gente aí, que é o Concílio Vaticano II, quando começa a conversar muito, o Vaticano II dá vontade de dizer: olha, o básico disso eu já sei, deixa eu levantar e cuidar da minha vida. Conversa com o pessoal antes para vocês verem. Pois é, exatamente. Então, assim, isso já foi diluindo aos séculos, às décadas. Isso. E quando chegou o golpe final ali, Tava todo mundo preparado, né? Tava todo mundo preparado. Tava em nocaute técnico ali. Só bastava encaixar um golpe bem dado ali e o cara ia beijar a lona. Né? O oponente ia beijar, a gente, no caso, ia beijar a lona. Isso. Bom, tem isso, né? E depois, claro, você vai comentar sobre isso, por favor. Tem a questão também de uma coisa que às vezes espanta muitos os tomistas de padaria, escolásticos de escadaria de igreja, que muitas coisas da ascética mística elas partem muitas vezes de conhecimentos práticos. Pois muitas vezes a gente encontra a justificativa nas escrituras, nos mandamentos, na teologia, né, no magistério, essas coisas assim. Mas os santos, eles partem, às vezes, até desses princípios, mas eles conseguem desenvolver isso por práticas, inclusive. Isso, a teologia mística é prática demais. É essencialmente quase uma técnica. É quase uma técnica. É uma coisa muito prática. E por isso que, por exemplo, às vezes na catequese tem lá cheio de escolásticos e tomistas, e de repente, quando uma coisa entra nesse campo, faz aquele silêncio. Ninguém dá opinião, ninguém fala nada. Até olha para baixo, assim que diz: se olhar para cima, ele vai apontar o dedo para mim e perguntar alguma coisa e eu vou saber responder. Então, é uma coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça também, assim, essas coisas, elas são de uma compreensão que exige exatamente uma mentalidade mais meditativa, mais intuitiva mesmo, mas ela também ela exige uma prática da pessoa. Aquela coisa que eu sempre falo, né, fica até em uma nota falando na palavra, acho que não vou falar nada não, porque eu vou falar a mesma coisa que eu sempre falo. Mas, essencialmente, isso, as pessoas precisam praticar isso. E outra coisa é que muitas vezes a gente quer fazer uma coisa de um jeito, igual um rapaz que estava na catequese explicando,
que chega um momento que Deus é que pega você pela mão e assim, peraí, vem cá, você já deu um bom começo aqui, deixa eu te levar para um outro jeito aqui que vai ser melhor. E que as pessoas se espantam, não, mas não era para ser assim, calma. E recusam, né? Assim. As pessoas recusam. Ela impõe uma resistência. E às vezes a resistência que a gente impõe é que dificulta justamente certo crescimento da vida espiritual. E outro ponto também, antes que me esqueça, né, a questão da cruz, uma coisa simples, né? Nosso Senhor ele falou que veio para isso mesmo, né? E veio a parte dele ensinar, convencer as pessoas que elas estavam no erro ali, conduzir para o caminho certo, e o objetivo final e mais importante dele era exatamente sofrer e morrer na cruz. E ele também dá essa dica, né? Ele fala, aquele que quiser me seguir significa também imitar, seguir pelo mesmo caminho, e o caminho que ele segue é o caminho que segue para o céu, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Tome sua cruz. A cruz, quer dizer, ele nem tinha chegado no Calvário para ver que ele ia ser crucificado, recebido a cruz nos ombros, não tinha, né, nem passado por isso, mas ele já falava, tome sua cruz e me siga. Renuncie a si mesmo é importantíssimo. Importantíssimo, tem que justamente fazer isso, igual eu falei com esse rapaz, simplesmente renuncia a si mesmo, né, como o pessoal diz, segura a mão de Deus e vai. Renunciar à sua vontade. Exatamente, renunciar à sua vontade. Devidamente discernido ali o que é o que tem que ser feito, é aquilo mesmo ali, tem que renunciar à sua vontade e seguir. Não é aquela coisa, tá, mas cheio de más conjunções adversativas. A gente precisa, né, cortar essa coisa de más. A comida não está no meu agrado, mas você vai comer. Tá? Vai agradecer, inclusive, por você comer hoje. Claro. Então as pessoas foram perdendo, voltando aquele para fechar, como se diz o pessoal, pode crer, né? Vamos fechar a Gestalt aqui. As pessoas perderam essa noção da vida espiritual, a coisa foi decaindo, foi se diluindo, e elas partiram para outros ídolos, né? Para as idolatrias, do hedonismo, justamente o contrário, né? São aquelas tentações nossas, prazer, poder, possuir, hedonismo, materialismo, né, arrogância, prepotência. E aí a coisa ficou tão distanciada, né, quanto atravessar o deserto ali egípcio para chegar na Terra Prometida. Né? Então tem que fazer esse caminho de volta. Mas é isso. Obrigado, desculpa pela demora aí. Não, ótimo. Ótimo comentário. E de tudo que você comentou, o que mais me chamou a atenção é o seguinte. A teologia mística é a coisa mais prática que a igreja já conseguiu construir. A gente tem uma ideia da teologia. Porque a palavra mística ela está deformada na nossa cabeça. Mística para nós é os gurus orientais. Né? Então, a teologia mística é uma área da teologia que nos dá exemplos práticos de vida. Né? É um manual, é como você falou, uma metodologia prática de ações. Né? E outra coisa que me chamou a atenção na sua... Quando você lembrou, né, as palavras de Jesus, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O renuncie a si mesmo é fundamental nessa frase. Não é? Renunciar a si mesmo significa renunciar à sua vontade. E muitas vezes a própria inteligência, porque, como o Padre Faber fala aqui, as cruzes que Deus nos manda não vêm com manual de instrução. Elas são, às vezes, incompreensíveis. E aí, nós temos que mortificar o nosso entendimento e a nossa vontade para carregar essa cruz incompreensível. A mortificação são as mortificações mais difíceis de nós fazermos. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Nós estamos sofrendo. Mas o que faz a clave toda dessa situação, o que faz nós
continuarmos com a cruz, mesmo sem entendermos, e mesmo sendo contrário à nossa vontade, é o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o amor ao nosso Senhor, o amor ao nosso Criador, né? Que faz com que nós abramos mão da nossa vontade e nosso entendimento com a seguinte justificativa, né? Nós o amamos, ele nos ama. Então, o que ele mandou é melhor para nós, mesmo que nós não entendamos, né? Então, veja que essa disposição interna do fiel, né, é uma coisa que vai de encontro e em sentido contrário a toda essa parafernália do mundo moderno que diz que nós temos que entender tudo, que nós temos que esmiuçar tudo, que nós temos que fazer seminários sobre tudo, que nós temos que dialogar para descobrirmos tudo. Isso vai de encontro a tudo isso, não é? Na nossa relação com Deus, o que vale é o amor que nós temos por Ele, e não o nosso entendimento, e não a nossa vontade, que são os atributos superiores da nossa alma, não é? Deus quer que a gente seja obediente a Ele, mesmo que nós não entendamos os seus desígnios, e na maioria dos casos nós não vamos entender, não é? E isso é o que revolta a alma moderna mais do que nunca, não é? Esse esfriamento em relação à nossa relação com as cruzes, eles, como você próprio colocou, ele vem de um esfriamento de séculos. Não é esse esfriamento, infelizmente, não é um resultado do Concílio Vaticano II. Infelizmente. O que fez o Concílio Vaticano II foi só criar uma racionalização para os fiéis modernos de que nós agora podemos fazer as coisas com a justificativa de documentos do Concílio Vaticano II. Mas esse esfriamento já estava acontecendo há muito tempo. Se não fosse assim, Nossa Senhora não teria aparecido tantas vezes no século XIX e no início do século XX para nos alertar, né? Penitência, penitência, penitência em Lourdes, né? Nossa Senhora chorando em La Salette, aquela terrível aparição de Fátima, mostrando os pastorzinhos do inferno, enfim, né? Porque estava acontecendo esse esfriamento, né? Essa incompreensão com as cruzes, incompreensão com a vida espiritual, incompreensão com o caminho espiritual que nós devemos seguir, né? Mas o Felipe escreve aqui, com essa leitura podemos começar a entender melhor as cruzes que Deus nos envia para a nossa santificação, e daqui por diante, se não esquecemos, poderemos aproveitar melhor as cruzes ao invés de reclamar, murmurar e revoltar. Exatamente, né? Exatamente. Uma das predisposições que nós devemos ter quando Nosso Senhor nos envia a cruz é exatamente não reclamar, não murmurar e não se revoltar, né? Porque senão ela não terá efeito. É o bom ladrão e o mau ladrão. Esse é o modelo que nós temos que usar, né? Se nós vamos ser o mau ladrão, que vai reclamar, imprecar, etc., ou o bom ladrão que vai aceitar a cruz e simplesmente porque ele merece, né? Exatamente isso aí. Ficou mais fácil para mim entender o porquê que São Luís de Montfort propõe, então, a mortificação do intelecto quando da contemplação do terceiro mistério doloroso, né, que é a coroação de espinhos, Nosso Senhor. Porque tudo a gente quer entender, né, professor? É fazer segui-lo sem entender. Isso.
sem entender a cruz, né? Isso, seguir sem entender. Sem ficar obcecado por esse entendimento. Por amor. Sim. Né? Porque a gente sabe que ele só vai mandar coisa boa. E a gente sabe que ele quer a nossa salvação. Então isso basta. O nosso entendimento tem que ficar satisfeito com essa afirmação. Não precisa de mais nada. Nós não precisamos procurar entender por quê. Né? É a mortificação. Essa é a pior das mortificações, porque os nossos atributos superiores da alma são extraordinários, né? E eles são feitos, eles foram criados exatamente para nós entendermos o mundo. E neste momento, do ápice da nossa vida espiritual, nós temos que colocar o nosso intelecto e o nosso entendimento nas mãos de Deus, sem tentar prescrutar os desígnios de Deus. Simplesmente sendo dóceis à sua vontade. Essa é a coisa mais difícil que tem, né? É a coisa mais difícil que tem. É o ápice da santificação, né? Da vida espiritual. Deixar que Deus nos leve, por mais longe que Ele pareça estar da gente, e por mais pesada que seja a cruz que Ele nos mande. Essa é a vida de todos os santos, né? E dos santos ocultos, né? E a gente nem sabe. É uma beleza, né? Esse entendimento, mas como ele está tão desconectado com a nossa prática hoje, né? É uma coisa lamentável. Lamentável. Mais alguma observação, algum comentário? Então, nós estamos aqui na página 286. Eu vou fazer o seguinte esquema, né? Como essa nossa leitura está muito ligada, né, à celebração da semana que vem, eu vou manter essa leitura. Normalmente eu não faço, mas eu vou manter essa leitura na segunda, na terça e na quarta, exatamente antes do tríduo pascal, porque ela, enfim, ela nos alimenta também, nos prepara, né, para o tríduo pascal. Então nós vamos ter na segunda, na terça e na quarta também a leitura, e depois a gente retoma na segunda da oitava da Páscoa, né? Tá certo? Então, na segunda a gente se encontra aqui e continua a ler na página 286. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.